Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 1, do verso 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai,
nós estamos felizes de poder reconhecer o Teu nome, a Tua glória e a Tua majestade, bem como a glória que há no Teu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, que enviaste, ó Deus, como esperança de salvação para este mundo. Aquele, ó Deus, que tem a mesma glória que Tu tens. Glória essa que é uma glória inacessível, uma glória, ó Deus, que é bela, uma glória, ó Deus, que nunca perderá o seu vigor. Ó Deus e Pai, Tu és maravilhoso. E por isso é uma alegria para cada cristão poder Te servir, para cada cristão poder, ó Deus, bendizer o Teu nome, louvar ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Ó Pai bendito, nós Te exaltamos nesse momento. Glorificamos o Teu nome, por quem Tu és, por Tua glória, por Tua majestade e poder. Louvado seja o Teu nome para sempre, e que sempre haja alegria no coração de cada crente, para Te louvar e Te exaltar, como o Senhor merece. Bendito seja o Teu nome, louvamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, dos versos 13 ao verso 26. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nesse momento, vamos entoar o hino de número 72 do Inário Novo Cântico. A minha alma está manchada de pecado e corrupção, pois em mim não há justiça, santidade
sangue precioso derramado sobre a cruz, me redimi do pecado de uma vez, ó meu Jesus. Vem, Senhor, purificar-me, teu perdão receberei, eu bem sei que para sempre ao teu lado reinarei. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Santo, poderoso Pai, nós somos o teu povo, rebanho do Senhor, igreja escolhida e que foi, ó Deus, transformada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós, nesse momento, queremos pedir o teu perdão e a tua misericórdia por causa das faltas que cometemos contra o Senhor, contra aquelas coisas que são reprováveis aos teus olhos, por todas as vezes, ó Deus, que amamos mais a nós mesmos do que ao próprio Senhor, e os nossos interesses estiveram acima dos interesses do Senhor. Perdão, ó Pai, por nossas iniquidades, por nossas faltas, nos ajude a vencer as tentações de Satanás, nos ajude a vencer, ó Deus, os desejos, ó Deus, que ainda habitam em nosso coração, que nós sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo para sermos cheios dele e abandonarmos, ó Deus, aquelas coisas que Te desagradam. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração, nos ajude a vivermos em obediência ao Senhor e Te glorificar com as nossas vidas. Esse é o nosso pedido em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Para nossa edificação na palavra do Senhor, nós teremos como base o texto de Colossenses, no capítulo 2, dos versos 8 ao verso 10. Então vamos abrir a palavra do Senhor, Colossenses 2, do 8 ao 10. Assim está escrito: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. A Tua palavra que não falha, a Tua palavra que é a plena verdade, a palavra, ó Deus, que é poderosa para transformar a vida daqueles que Te buscam, daqueles que a leem e que entendem, ó Deus, aquilo que nela está registrado. E nós queremos muito, ó Deus, ser edificados nesse momento, aprender de Ti e podermos, ó Deus, desfrutar do que o Senhor nos oferece por meio dela. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas, abre o nosso entendimento, amolece o nosso coração, para podermos tirar proveito dela e sermos transformados por essa verdade que é poderosa e viva. Ó Deus bendito, tenha piedade das nossas vidas, sê conosco. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Conhecer a Deus e as doutrinas acerca dele são essenciais para a vida cristã. É por meio da compreensão de quem é Deus, de quem é Cristo, do nosso pecado, da sua obra em nosso favor, é que nós podemos então entender o que nós somos, quem Deus é e quanto Ele é essencial para as nossas vidas. E nós temos que sempre buscar crescer nesse conhecimento, sempre buscar
aprimorar o nosso entendimento e sempre buscar fazer com que isso gere transformação em nossa vida. Só que nessa caminhada de estudo e de aprendizado, nós temos que tomar muito cuidado com os ensinamentos errados que há por aí. Então, nós temos que tomar cuidado com as falsas orientações que existem acerca da palavra de Deus, que não são poucas. Desde o nosso último sermão, nós temos falado sobre isso. Nós contemplamos o texto anterior a esse de Colossenses, da última vez que estudamos, ou seja, Colossenses 2, nós vimos os versos 6 e 7, e nós vimos que Paulo, então, ordena aos colossenses que não se afastassem do verdadeiro ensino. Ele vai continuar nessa linha, fazendo, então, essa insistência, né, para que eles não se afastem do caminho verdadeiro. E aí, então, ele vai mostrar aqui a diferença, né, do ensino errado para o ensino correto. Então, aqui, ele vai mostrar duas coisas para a gente. E aí é como se houvesse uma escolha, né? Ou você fica com a filosofia, e aí ele já declara que ela é deficiente, tá? Ele não usa essa palavra, mas é o que ele deixa claro, que a filosofia humana ela é deficiente, ou então nós ficamos com um correto entendimento acerca de Cristo, que diz que Cristo é suficiente. Lembre-se do que nós temos falado, verso após verso desse texto, desse livro de Colossenses, desde que começamos no versículo de número 1 do capítulo 1, onde havia o falso ensino, as ideias erradas, que estavam cheias de falhas, mas que levavam os homens para longe do caminho correto, do entendimento correto acerca de Cristo. Então, ou eu me apego à filosofia deficiente, ou eu me apego à verdade de que Cristo é suficiente. Então, nós veremos isso e nós tomaremos, então, esse tema como nossa base e também como a estruturação do nosso texto, como você vai ver daqui a pouco. Nós vamos dividir essa passagem em duas partes principais, certo? Primeiro, ele vem com a palavra de alerta, bem breve, eu vou mostrar isso para você. E aí, nesses 3 versos, ele vai mostrar duas coisas. Em primeiro lugar, a filosofia humana, que é deficiente, e depois ele vai falar de Cristo, que é suficiente. E ele vai dizer algumas coisas sobre essa filosofia. Ele vai comparar ela a um aprisionamento, ou seja, uma prisão. Ele vai dizer, em segundo lugar, que ela é vazia. Ele vai dizer também, em terceiro lugar, que ela é enganosa, que ela é uma tradição humana e, por último, que ela é cerimonialismo, certo? Por sua vez, há um outro conhecimento que nos leva a compreender, e essa é a nossa segunda parte, de que Cristo ele é suficiente. Cristo ele é suficiente porque ele é plenamente Deus. Número 2, porque Cristo nos completa. Em terceiro lugar, porque ele é soberano. Então, nós veremos essas duas coisas, sustentando ela por meio desses argumentos que fluirão da própria passagem. Pois bem, como argumentamos, ele começa com um alerta. Na verdade, todo o texto, né, de 8 a 10 é esse alerta e segue até o verso 15. Mas ele dá uma sacudida e ele vai falar aqui, né? Cuidado. E ele começa dizendo, olha, tome bastante cuidado. Por que ele está pedindo que os colossenses, ou seja, ordenando, que eles tomem cuidado? Porque nem tudo que reluz é ouro. Como a gente já argumentou também, na exposição da semana passada, nem tudo que carrega o nome de cristianismo é cristianismo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Nós já falamos que as diferenças existem. Há pessoas que pensam diferente da gente. E então, assim, as diferenças em si, elas não são um problema. Elas sempre haverão opiniões diferentes. Mas como a gente também tem argumentado, há coisas que são essenciais. Então, nós temos que tomar cuidado. Cuidado porque há muito erro. Há muito engano que tem feito com que as pessoas se afastem de Cristo, mesmo sem se afastar do convívio com a igreja ou mesmo da leitura da palavra de Deus. Então, nós temos que ser amorosos com quem pensa diferente da gente, mas também temos que ser criteriosos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque há coisas que são inegociáveis. E aí Paulo vai falar de filosofia. A ideia de filosofia
está ligada à ideia de um sistema de pensamento. Há um sistema de pensamento que não se encaixa com a Escritura e com a palavra de Deus. Então, esse tipo de coisa precisa ser reconhecido, precisa ser rechaçado e rejeitado. Então, é preciso tomar muito cuidado. É preciso ficar muito alerta, porque o falso ensino ele é perigoso. E aí, como a gente mostrou agora há pouco, a gente vai falar de 5 coisas sobre esse ensino e nós veremos, então, o porquê ele é tão perigoso assim. Então, vamos entrar no nosso primeiro ponto, que é a filosofia deficiente. A filosofia, o sistema de pensamento que se propagava e que estava em desacordo com a palavra de Deus, ele é deficiente. Há diversas deficiências nele e aqui está a lista que Paulo apresenta. E a primeira é que esse sistema de pensamento que era propagado no meio de Colossos, ele é uma prisão. A gente está tirando essa ideia de prisão dessa primeira parte aqui do verso 8, onde ele diz, primeiro ele começou dizendo, cuidado, e aí prossegue, que ninguém vos venha a enredar. A palavra enredar traz consigo a ideia de raptar alguém e pegar ela para levar como cativa, levar como escravo. Então, é a ideia de jogar a rede num rio, você puxa aquela rede, né, e você acaba levando aquela pessoa. Ou mesmo colocar um laço no caminho e o animal passa, prende o pé naquele laço e você carrega ele para você. Da mesma forma, a filosofia mundana, que afirma ser cristã, ela é perigosa, porque se a gente acredita nela, se a gente sai do caminho correto, a gente também é levado como um escravo. E nós temos que lembrar que nós já fomos escravos um dia. E temos que tomar muito cuidado para não voltarmos a ser escravos novamente. Mas, afinal, que escravidão era essa que nós tínhamos? E a resposta era a escravidão do pecado. O próprio Cristo alertou os religiosos da sua época para que eles entendessem que eles precisavam de libertação. E aí ele falou, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Cristo Jesus ofereceu a eles, ou pelo menos falou que existia uma libertação. E aí eles perguntaram, nós? Nós nunca fomos escravos de ninguém. De que libertação é que a gente precisa? E aí Cristo disse, olha, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecados, por mais que ele tenha prazer nesse pecado, ele é um escravo dele, não consegue, por conta própria, sair dessa triste condição. Mas aí Cristo Jesus já traz a resposta. Se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma libertação para vocês. E Cristo trouxe essa libertação para nós quando morreu pelos nossos pecados na cruz. Então, estávamos em um estado de escravidão por causa do pecado, mas aí entramos, então, no estado de liberdade. Por causa de quem? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade ela é apresentada de maneira muito clara aqui mesmo no livro de Colossenses. Veja comigo, por favor, em Colossenses, no capítulo de número 1. Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. Veja a ideia de liberdade. Nós estávamos no império das trevas, mas fomos libertados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, veja, os colossenses estavam antes em um estado de escravidão do pecado, e aí eles caminharam para um estado de liberdade na pessoa de Jesus Cristo, mas o perigo do falso ensino estava tentando enredá-los, levá-los de novo para uma outra escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão das heresias. De prender as pessoas, talvez dentro da própria igreja, mas escravas de uma forma de pensamento totalmente errada.
fazendo com que eles se afastassem do caminho da verdade. E estando dentro da igreja e crendo naquelas falsas ideias, naquelas heresias, eles estavam em estado de escravidão, pensando que eram servos de Deus. Aqui, ainda não, porque talvez nem entendiam o evangelho, então nem tinham noção de que eram escravos, porque não tinham ouvido a palavra da verdade. Mas depois que eles ouviram a palavra da verdade, começaram a sentir a ideia e a sensação de ser liberto por Cristo. Mas talvez eles continuaram pensando que estavam libertos em Cristo, quando na verdade estavam se amarrando em uma outra escravidão, na escravidão das heresias. E o que Paulo diz é: não deixem isso enredar vocês. O falso ensino tenta sequestrar a gente, sequestrar para nos escravizar. Veja o que Paulo escreveu na carta aos Gálatas. Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas 5, verso de número 1. Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não vão para a escravidão de novo, disse Paulo. E a escravidão aqui era o erro dos judaizantes, que, dentre outras coisas, era um dos erros também que havia na igreja de Colossos. Então, não caiam nessa escravidão de novo. Cristo nos libertou. Então, não saiam do caminho da verdade. Não saiam do caminho do temor de Deus para entrar no caminho do erro, no caminho da mentira, que, na verdade, também é um caminho de escravidão. Certo? Então, nós somos como ovelhas. Ovelhas no aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem os falsos mestres, os falsos profetas, e tentam dizer para a gente: olha, você não está seguro aí. Veja que o ponto aqui, como a gente tem argumentado, que era a confiança em Cristo somente. Mas eles dizem: olha, isso aí que vocês estão dizendo sobre Cristo não é suficiente. Então vocês não estão tão seguros assim. Então, enquanto a verdade ensina que os homens tinham que descansar em Cristo e em Cristo somente, e que a obra de Cristo era suficiente, vinham aqueles com as suas falsas heresias dizendo: olha, vocês precisam de algo mais. Essa segurança aí que pregaram para vocês não é tão firme assim. A não ser que vocês aprendam na nossa doutrina, vocês ainda estarão em perigo, certo? Então, o problema lá em Colossos era essas ideias do gnosticismo, que ofereciam um conhecimento elevado, que só por meio do evangelho, da escritura, eles não conseguiriam, né? A escritura que eles tinham e a pregação da palavra. Já no nosso cotidiano, a escravidão que muitas pessoas têm se amarrado é outra. A escravidão das ofertas exorbitantes para poder obter alguma coisa de Deus, como se a obra de Cristo não fosse suficiente para abrir as portas dos céus e Deus dispensar o seu favor para nós, mas eu preciso tocar o coração de Deus como uma oferta caríssima, por meio de sacrifícios, subir montanhas, mesmo estando doente, mesmo sendo idoso, carregar uma tora de madeira nas costas, mesmo que eu tenha problema de coluna. Coisas desse tipo, campanhas de 40, 50 semanas sem faltar, porque senão o diabo pode vir sobre a minha vida. Coisas como essas que a gente vê por aí. E isso é escravidão. É dizer, olha, crer no que Cristo fez não é suficiente. Se você não fizer tal e tal coisa, o diabo pode te atacar. E nós temos que confiar em Cristo. Nós temos que descansar nele e na sua obra. Então, cuidado para não sair de uma escravidão, que é a do pecado, e cair noutra, que é a do falso ensino. Contudo, esse é só o começo. Esse é o primeiro problema, essa é a primeira deficiência da filosofia dos homens, da filosofia deficiente. Porque, em segundo lugar, ela é vã. Dizer que ela é vã, conforme o verso 8, é dizer que ela é vazia. Ou, usando outra linguagem, ela é sem valor. A filosofia, a forma de pensar que está fora do plano de Deus revelado nas Escrituras, ela é vazia. Ela não vale nada. Por que ela não vale nada? Porque ela não traz vida espiritual.
Então veja, ela não tem valor espiritual. A sabedoria dos homens não faz alguém nascer de novo. No máximo que ela gera é religiosidade. Ela não aperfeiçoa a nossa fé. Ela não nos torna mais crentes, mais firmes. Ela afasta os homens de Deus enquanto faz eles pensar que estão próximos de Deus. Então, espiritualmente falando, o falso ensino não tem valor nenhum espiritualmente. A única coisa pela qual ele poderia ter algum valor seria o valor moral. Mas a filosofia deficiente dos homens, ela também não tem valor moral. Às vezes os homens cercam as pessoas de regras dentro da igreja. Pode, não pode, faz isso, faz aquilo para você ser melhor. Faz certo cerimonialismo, faz certa coisa, faz isso, faz aquilo para Deus, como se isso fosse tornar alguém melhor. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui em Colossenses, no capítulo de número 2. Colossenses 2, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha o que ele fala. Não manuseieis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, porque é imundo, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. É até bonito. Como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, muitas vezes, as pessoas são cheias de religiosismos, cheias de regras, mas regras que não tornam elas mais santas, que não tornam elas mais dedicadas, que não tornam elas mais parecidas com Cristo. Então, qualquer doutrina que fuja da palavra de Deus, por mais interessante que ela seja, ela não tem valor espiritual e ela não tem valor moral contra a sensualidade e os pecados da carne. E por isso também ela deve ser rechaçada e por isso também ela deve ser rejeitada. Mais um problema com essa filosofia que era propagada em Colossos. Ela era enganadora. Ele fala aqui das sutilezas, certo? E a ideia aqui é que ela é enganadora. Ele disse, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. E ele usa duas palavras, vãs sutilezas. Quando ele fala filosofia e vãs sutilezas, a ideia é que essas duas coisas aqui, elas estão qualificando a filosofia, certo? Então, nós temos uma filosofia que é vã e que ela é sutil. O que é algo sutil? É algo que é enganador, que parece que é interessante, mas na verdade está cheia de sutilezas. Por quê? Porque Cristo, conforme Paulo falou, é em Cristo que nós temos o pleno conhecimento e é em Cristo que nós temos a plena salvação. É em Cristo que nós temos essas coisas. Mas aí a filosofia dos homens disseram, olha, não, Cristo não é aquele que nos dá o pleno conhecimento. Vocês têm que buscar outras coisas, porque senão vocês não serão plenamente aperfeiçoados. Só Cristo não é suficiente. Olha, se vocês não fizerem tais e tais coisas e guardar tais e tais dias, vocês não obterão a salvação. Então veja, não busque conhecimento pleno em Cristo porque você não vai encontrar, por mais que nele tenha coisas boas. Aí vem os outros e dizem, olha, cuidado, só crer em Cristo não é suficiente se você não fizer determinados sacrifícios ou guardar certos dias. Essas coisas pesam para a nossa salvação. E aqui a ideia de Paulo é que essas coisas, na verdade, são sutilezas enganosas. E qual é a consequência de cair nessas sutis coisas enganosas? É que elas nos desligam da pessoa de Jesus Cristo. O legalismo que Paulo combateu lá em Gálatas, né, ele estava fazendo isso, as pessoas se afastar de Jesus Cristo. Veja aí em Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas 5, do verso 4 ao verso 7. Que está escrito o seguinte, Gálatas 5, do 4 ao 7. De Cristo vos
desligastes, ou seja, vocês se desligaram de Jesus. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, ou seja, querem cumprir a lei para poder serem salvos, quando a Bíblia diz que, na verdade, o homem é incapaz de cumprir a lei. Ele busca cumpri-la por gratidão, mas não porque ele vai ser salvo pela lei, porque a salvação vem por Jesus Cristo. E aí ele diz, no verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. E verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Verso 7, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ou seja, vocês estavam caminhando bem. Vocês estavam caminhando no conhecimento de Deus. Mas as vãs sutilezas atrapalharam a caminhada de vocês. E é por isso que nós temos que tomar cuidado e não aceitar qualquer ensino que se traz por aí. Existe muito perigo nos falsos ensinos que nos cercam. O apóstolo João deixou isso muito claro na sua primeira epístola. Veja comigo, por favor, 1 João, capítulo 4. 1 João 4, verso 1, diz, amados, não deis créditos a qualquer espírito, ou seja, a qualquer pessoa que se diga espiritual ou que tenha alguma revelação espiritual. Aí ele diz, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, muitos falsos profetas têm se levantado e afastado as pessoas do nosso Senhor Jesus. Certo? O próprio Cristo falou, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com a doutrina errada dos fariseus. Então, nós temos que entender a doutrina. Nós somos muito enfáticos nisso. Na exposição passada, a doutrina ela é importante. Nós temos que crescer, nós temos que aprender, mas nós também temos que tomar cuidado com as coisas erradas que são propagadas por aí. Paulo, então, prossegue. Ele vai falar que essa filosofia ela é baseada na tradição humana, onde ele escreve aí no verso 8, conforme a tradição dos homens. Então, a tradição humana ela é um perigo, certo? Nós falamos também na pregação passada que há a boa tradição, que é a tradição da palavra de Deus, dos ensinos dos apóstolos, mas a tradição humana ela é perigosa. O próprio Cristo alertou para essa tradição. Está lá em Marcos, no capítulo 7, do verso 6 ao 8, onde está escrito o seguinte, Marcos 7, do verso 6 ao 8. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus, guardais as tradições dos homens. Então, eles querem viver uma vida de adoração a Deus. Só que ao invés de adorar a Deus obedecendo aos seus mandamentos, eles criam as suas próprias tradições, os seus próprios ensinos e os seus próprios padrões. Essa é a filosofia deficiente. Eles querem criar o seu modo de adorar a Deus. E aí nós temos um perigo nas duas igrejas, na católica e na evangélica. A igreja católica porque ela coloca a tradição acima da Bíblia. E isso nos documentos da igreja católica não é algo que a gente fala simplesmente por preconceito, onde eles têm duas fontes de autoridade, a Bíblia e a tradição. Mas aí, como é escrito em um dos seus documentos, se em um momento chocasse a Bíblia com a tradição da igreja, a tradição da igreja é mais importante do que a Bíblia, e esse é um erro. E esse é um documento que eles defenderam, está escrito, é um documento oficial da igreja, onde eles dizem que a Bíblia só tem valor porque a igreja diz que ela tem valor. E assim a tradição traz muitas coisas erradas, porque ela choca com a Escritura. Mas não fica de fora também a igreja evangélica, a igreja do nosso tempo, que, em modo geral, também tem colocado determinadas coisas, que não são a palavra de Deus, são tradições humanas.
Enquanto a Igreja Católica coloca a tradição papal, a Igreja Evangélica tem colocado o que os seus apóstolos, o que os seus profetas do Novo Tempo têm dito. As revelações miraculosas que levam as pessoas a fazer coisas que às vezes estão chocando com a palavra de Deus, mas como eles dizem que é revelação, as pessoas têm que seguir, e isso tudo é ignorância. Isso tudo é uma filosofia de mundo deficiente, porque a Escritura tem sido colocada de lado. Então, Paulo vai dizer, abandonem as tradições humanas. Fiquem com aquilo que vocês aprenderam de Epáfras, conforme a gente já viu isso no verso 6 e no verso 7. Cuidado com aquilo que é tradição humana. Seja lá quem for o que te ensinar, tome muito cuidado com o que estão lhe dizendo. Julgue todas as coisas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra suprema para avaliarmos qualquer coisa. O próprio Paulo falou dos crentes de Bereia, porque eles ouviam os apóstolos pregar e conferiam com as escrituras para saber se os apóstolos não estavam falando besteira. A mesma coisa tem que ser feita por cada um de nós. Nós temos que ouvir pregações, nós temos que aprender, mas sempre julgar. Não com preconceito, mas com amor. Julgar cada palavra que é dita, para não engolir qualquer coisa que digam para a gente. Porque muitas pessoas têm ensinado coisas erradas, algumas não por maldade, mas por alguma imperícia, falam algo que está errado e a gente tem que recusar essas coisas, mesmo que não seja com ódio no coração. E tem aqueles que já fazem porque são perversos mesmo. Então, para todos esses casos, temos que ser muito criteriosos. Abandonar o que é tradição humana e nos apegar ao que nos diz a palavra de Deus. E aí, para fechar essa filosofia, esse sistema de pensamento deficiente, ele está ainda baseado no cerimonialismo, onde Paulo vai dizer aqui no verso 8, conforme os rudimentos do mundo. A ideia de conforme os rudimentos do mundo é conforme os padrões dessa terra, ou então talvez conforme coisas que são palpáveis, coisas desse mundo, coisas que não têm valor espiritual. Muitas delas já tiveram valor no Antigo Testamento, mas que encontraram o seu ápice e o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Um exemplo que a gente pode dar é a questão da comida, né? Veja aqui no capítulo 2 de Colossenses, no verso 21, onde ele fala: não manuseie isto, não provis aquilo. A ideia de não provar é o quê? Não coma certa comida, porque isso aqui é imundo, não pode, ou algo do tipo. Ou então mesmo da circuncisão, verso 11, aqui Paulo vai dizer, nele também fostes circuncidados. A ideia aqui é que provavelmente havia gente forçando os outros a se circuncidar de novo, porque só ser batizado em nome de Cristo não era suficiente. Um sinal mais externo precisaria ter, e não precisava. Essas coisas, elas passaram com Jesus Cristo. E hoje, no nosso tempo, outros cerimonialismos têm entrado, onde homens têm sido venerados como se fossem sacerdotes e como se fossem necessários para a igreja, como se eles fossem mais importantes às vezes do que o próprio Senhor Jesus Cristo, como se eles fossem o único caminho de encontrar o caminho de Deus. Alguns por meio de água ungida, de pulseira ungida, de cordão, de barbante. E todas essas coisas são rudimentos do mundo. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o nosso Deus. Ele não está preso às coisas elementares da terra. Algumas traduções vão dizer conforme os elementos do mundo, ou seja, as coisas dessa terra. Água, fogo, papel. Não. Esse cerimonialismo ele perde o seu valor com a vinda de Jesus Cristo. E aqueles que querem adorar a Deus o adoram em espírito e em verdade. E aí então ele fecha o verso 8 dizendo, e não segundo Cristo. Ou seja, todas essas coisas que nós dissemos, todas elas vão contra a pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tendo falado sobre a filosofia deficiente, Paulo então apresenta um caminho muito mais glorioso, que é daquele do Cristo que nos é suficiente. Todas aquelas coisas que são reprováveis, dispensáveis, elas o são por causa do que ele vai falar agora acerca de Cristo Jesus. Como nós enunciamos no começo, ele diz 3 coisas sobre o nosso Senhor Jesus
que fazem dele o nosso Senhor suficiente. E a primeira delas é que ele é plenamente Deus. É o que está registrado no versículo de número 9, que diz o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós já exploramos esse assunto quando pregamos no capítulo de número 1 e mostramos diversos textos onde a divindade de Cristo é manifestada, certo? Sugiro a leitura posterior, se você quiser se relembrar, lá em João, no capítulo 1, verso 1, João, capítulo 1, verso 14, Colossenses, capítulo 1, verso 19, Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4. Nós não nos deteremos nessa questão da divindade de Cristo, por já ter falado dela, mas o fato é que Cristo Jesus, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é glorioso como Deus o é. Então, embora muitos negassem isso, o fato é que a mesma glória de Deus é a mesma glória de Cristo. E também o mesmo poder de Deus é o mesmo poder de Cristo. Mas qual é o propósito de Paulo de recolocar essa ideia da divindade de Cristo? E a questão é simples. Se Cristo é Deus, por que é que nós não estaríamos satisfeitos com o que ele nos oferece? Porque o que as filosofias mundanas estavam fazendo nada mais era do que oferecer alternativas a Jesus Cristo como se fossem complementos. Olha, tudo bem que vocês têm Cristo, mas vocês precisam de mais algumas coisas. Mas o ponto aqui é o seguinte: se nós cremos em Cristo, nós estamos crendo em Deus, porque a plenitude da divindade habita nele. E se nós estamos com Cristo, que é o próprio Deus, do que é mais que eu vou necessitar? Por que eu vou ter que buscar aquilo que os filósofos, os pensadores, os religiosos estão querendo de mim, que está além das Sagradas Escrituras? Veja, eu não estou criticando o ensinamento religioso, estou criticando o ensinamento religioso que faz as pessoas olharem para além de Cristo Jesus, buscando algo a mais além dele próprio. O que é mais que a gente pode acrescentar à mensagem de que Cristo Jesus é suficiente para as nossas vidas? Ele mesmo, quando morreu na cruz, ele disse: está consumado, está feito. Tudo o que a humanidade precisava foi feito. Parem de buscar alternativas, descansem em Cristo, confiem nele de todo o seu coração, porque estando com Cristo, vocês estão com Deus do lado de vocês. E aí, depois de dizer que Cristo é plenamente Deus, ele vai dizer, em segundo lugar, que nele, ou seja, em Cristo, nós somos completos. É o que está escrito na primeira parte do verso 10, quando ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. Em Cristo, nós estamos completos. O que é que me falta se eu tenho a Cristo? Cristo é o nosso aperfeiçoamento. Aí vinham os hereges e diziam: olha, vocês têm a Cristo, mas vocês precisam se circuncidar, porque senão vocês não serão crentes plenamente, não serão salvos. Vocês precisam da circuncisão, mas aí Paulo rebate aqui no capítulo 2, verso 11. Nele, ou seja, em Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, uma circuncisão melhor veio para a gente, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão do Antigo Testamento representava o pacto de Deus com o seu povo. Mas o grande exemplo do pacto de Deus com o seu povo é a morte de Cristo Jesus. E quando nós cremos nisso, nós somos circuncidados. Por que buscar um ritual externo, se em Cristo nós já temos essa circuncisão? Nós já somos chamados povo de Deus. No Antigo Testamento, o sinal visível para se tornar povo de Deus era a circuncisão. Era o ato de cortar o prepúcio da genitália masculina, e hoje é o batismo, que nos relembra a obra de Cristo Jesus. Então, em Cristo nós estamos perfeitos. E ele está dizendo: parem de buscar as coisas do Antigo Testamento,
Para de buscar circuncisão. Para de buscar as cerimônias de alimento, que pode, que não pode. É o que ele vai rebater aí nos versos 16 e 17. E aí tinham aqueles que depois se tornariam gnósticos, que diziam, olha, vocês têm que buscar um conhecimento mais elevado. Só esse conhecimento aí da pregação, da escritura, ele não é suficiente para vocês. Vocês têm que se tornar pessoas superiores. Mas aí Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 3, que em Cristo nós temos aqui o verdadeiro conhecimento, a riqueza do entendimento. Então, em Cristo nós estamos completos. Em Cristo nós temos tudo o que nós tanto necessitamos. O que é que você precisa? Você encontrará certamente em Cristo Jesus. O próprio Cristo disse, se permanecerdes em mim, poderei fazer o que vocês quiserem. Não é se permanecer em Cristo e fizer tal e tal coisa. Não, creia em Cristo. E aquilo do qual a gente precisar, seja conhecimento, seja um favor, uma graça, tudo será encontrado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, para poder fechar, ele vai dizer que Cristo ele é soberano. O verso 10 termina dizendo que ele é o cabeça de todo o principado e toda potestade. Ele é o Rei soberano sobre todos os seres espirituais. Porque Paulo vai falar do culto de anjos no capítulo 2, 18, onde homens veneravam a anjos, buscando encontrar o favor de Deus por meio desses anjos. Mas por que eu vou cultuar um anjo que é um subordinado de Deus, se eu posso cultuar o próprio Deus no seu Filho Jesus Cristo, que é o próprio Senhor? Então, para de adorar e buscar o servo e começar a buscar Deus. E os homens do nosso tempo fazem isso. Alguns buscam Deus por meio de santos, achando que podem achar o favor dele por meio desses santos, quando eles poderiam buscar o próprio Deus. Aí vem uns que começam a adorar os pastores e os apóstolos do nosso tempo, os bispos, venerando esses homens como se eles fossem seres divinos. Quer adorar a Deus? Adore Ele diretamente, o nosso cabeça, o nosso rei, o nosso soberano. Anjo bom nenhum pode fazer nenhuma coisa boa para você se Cristo não permitir. Anjo mau nenhum pode fazer perversidade alguma se Cristo não permitir, porque nada foge da vontade de Deus. Então creia nesse Cristo que é Deus soberano, que completa e nos dá tudo o que nós necessitamos e que é o soberano sobre o reino espiritual. Pare de buscar alternativas a Cristo, renda-se a Ele plenamente, busque Ele com todo o seu coração. Para a gente finalizar, eu queria que você refletisse sobre duas coisas. E a primeira é, você está satisfeito com Cristo Jesus? Porque às vezes nós colocamos a nossa fé em rituais, nós colocamos a nossa fé em pessoas, mas nós temos que confiar que crer em Cristo já é o bastante. Porque às vezes a gente vê tanto ritualismo no nosso meio, precisa de um pano, precisa de uma toalha, como se isso fosse fé. Não, fé é confiar em Cristo e na sua palavra. É crer que simplesmente por eu ser um cristão eu posso orar a Deus sem intermédio de nada, sem nenhum ritualismo. Cristo Jesus é suficiente para mim. Eu não preciso ficar buscando um pastor que vai me tornar alguém capaz de receber as bênçãos de Deus. Deus levantou os seus servos para o ensino, para a instrução, para a edificação da igreja. Está lá em Efésios capítulo 4. Mas não há nada de divino em seres humanos, apenas seres pecadores, que no máximo podem nos ajudar a crescer e a amadurecer, mas a nossa satisfação tem que estar não em pessoas, mas em Cristo Jesus. Então, se tem qualquer coisa que você tem buscado, além de Cristo Jesus, como alternativa, peça perdão por esse pecado. Esteja satisfeito em Cristo. Não se satisfaça em coisas, em objetos, em pessoas. Satisfaça-se em Cristo Jesus, que é suficiente para você. É esse o clamor de Paulo. Busque a Cristo somente. Por fim, você tem crescido no conhecimento de Cristo Jesus? Nós temos que crescer no conhecimento de Cristo.
Se é nele que estão os tesouros da sabedoria, é nele que nós temos que buscar o conhecimento. Às vezes a gente tem muita religiosidade e pouco conhecimento de quem é Jesus. A gente vai para a igreja, a gente cumpre o ritual, sai da igreja se sentindo melhor, sai da igreja se sentindo em paz, ou então porque é uma boa pessoa, acha que está satisfeito. Isso não é suficiente. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, conforme está registrado em 2 Pedro. Mas às vezes a gente não busca crescer, a gente não se dedica, a gente não busca ler a palavra. Nós temos que conhecer a Cristo cada dia mais. Não é que eu vou abandonar tudo e dizer, eu não vou viver para Cristo e não buscá-lo, não conhecê-lo, não. Nós temos que crescer em graça. Nós temos que buscar por meio de oração, por meio da leitura das Escrituras, por meio da pregação da palavra de Deus, por meio de todas essas coisas, crescer e conhecer cada vez mais a Cristo de maneira mais profunda. E o conhecimento não era o conhecimento que os gnósticos ofereciam por meio de coisas esotéricas, mas sim pelo meio comum que Deus nos dá para que nós nos esforcemos, para que nós nos dediquemos. E a suma de tudo isso que eu te falei aqui é a seguinte: busque a Cristo. Não permita que nada no mundo tire o seu foco de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Santo Pai, ensina-nos a confiar no Teu Filho, a confiar na obra dele. Se nós temos ido para outros lugares, depositado a nossa fé em objetos, pessoas, nos perdoe por esse pecado. Se nós temos colocado a nossa fé às vezes em nós mesmos, perdoe o nosso pecado também e nos ensina a confiar em Jesus, a nos render a Ele, a nos entregar sem reservas ao Teu Filho. Ó poderoso Deus, sê conosco, sê com o Teu povo, vivifica-nos para Te servirmos com o coração cheio de alegria e de satisfação. Que nós amemos a Tua palavra e que nós possamos encontrar nela, ó Deus, a verdadeira sabedoria, que a nossa fé esteja no Senhor, na obra que Jesus realizou. Coloque humildade em nosso coração para avaliarmos as nossas faltas, os nossos erros, a nossa preguiça, a nossa falta de dedicação, a nossa indiferença às instruções da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Te pedimos. Amém.